Olá pessoal, meu nome é Newton, sou casado com Maiane. Hoje aqui nos Adolescentes nós lideramos o departamento de mídias sociais e é um prazer estar aqui fazendo esse devocional com você. Para nós começarmos, eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 42, dos versículos 18 ao 20. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego, senão meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Se eu puder dar um tema para esse devocional de hoje, ele vai se chamar Olhos que veem, mas não enxergam. Deus está chamando a atenção do povo dele, que conhece a sua voz, mas não o ouve. Aquelas pessoas que têm andado com sua Bíblia debaixo do braço, mas não colocam em prática. Deus tem chamado a atenção daquele povo que está vendo os milagres, os livramentos, os sinais, mas também está vivendo uma vida como se nada disso tivesse acontecido. Dentro desse tema base, o que nós podemos observar é que o povo de Israel, ele foi escolhido para ser a luz, para levar a verdade das nações, mas ao decorrer dos tempos eles se tornaram cegos e surdos para a palavra do Senhor. Na verdade, nós percebemos um certo ritmo de religiosidade, um povo apático e preso a meio a tudo isso, principalmente a falta de obediência ao Senhor. E dentro desse versículo eu trouxe 3 tópicos que nós podemos observar que tem acontecido com aquele povo naquela época, mas com você vai ser totalmente diferente. Primeira coisa, surdez e cegueira espiritual. Aqui Deus não está falando de uma deficiência física, mas uma deficiência mesmo de forma espiritual, uma falta de sensibilidade ao espírito. Então, quando ele diz aqui essa questão da surdez, da questão da cegueira, é voltado para você que muitas vezes tem ouvido a palavra do Senhor, você tem lido a palavra, mas não tem colocado nada em prática. Para que serve todas essas coisas? Aqui ele fala a respeito dos servos do Senhor que não tem colocado em prática nada daquilo que tem vivido hoje você dentro do culto, você servindo. Então, às vezes você recebe uma palavra de Deus, o Senhor traz pessoas aqui para lhe dar uma palavra específica, mas ao sair daquela porta é como se nada tivesse acontecido. Então, esse versículo cabe para você também. O servo que falha. No versículo 19, ele fala sobre isso, né? No ponto B do versículo, ele disse: quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como servo do Senhor. Esse servo que ele fala aqui é o povo de Israel que não estava atento à voz do Espírito Santo, à voz daquele que estavam dirigindo-se a ele para poder viver uma vida de obediência, para viver uma vida de santidade, e o povo estava indo para um outro caminho. Mas se você observar no início do capítulo 42, os versículos 1 ao 4, ele vai falar de um servo que posteriormente iria vir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom servo, ao qual ele representa essas coisas. Ele foi fiel e justo. Um terceiro ponto que nós temos colocado aqui também, a parte da repreensão e tristeza divina. Se você ler com mais calma esses versículos que a gente passou, do 18 ao 20, você percebe mesmo a questão de uma frieza e de uma tristeza na voz do autor. Porque realmente ele está tentando falar com um povo que não estava dando atenção à sua palavra. Então, Deus já tinha dado tantas oportunidades àquele povo e o povo insistia em ignorá-las.
Tem uma frase que eu deixei aqui: ver muitas coisas, mas não as guardas. Quer dizer, você tem informação, mas não transforma isso em ação. Então não adianta você se encher de forma espiritual, ser um obeso espiritual, e na hora que é necessário você lançar essa palavra, de nada tem adiantado. Pegue tudo aquilo que você tem recebido nos cultos, tudo aquilo que tem sido instruído na sua vida e coloque em prática, seja na escola, seja na sua casa, seja na faculdade, aonde você estiver. Você é um canal de Deus para as pessoas e para alcançar as pessoas. Amém? Trago também um desafio para o dia, para que você consiga observar essas coisas. A primeira coisa que você deve fazer é uma oração sincera pedindo a Deus, da seguinte forma: Deus, abre os meus olhos, quero enxergar como o Senhor vê, quero ouvir e obedecer, não quero ser cego sentado à beira do caminho. E depois disso, você vai colocar em prática tudo aquilo que nós estamos vivendo assim. Como assim, Newton? Se você tem observado, tem lido a palavra, mas só tem sido de forma vazia, por que não chamar a presença do próprio Espírito para ler a palavra junto com você e dizer assim: Deus, o que é que o Senhor quer me dizer na sua palavra? E não ser somente um ouvinte ou apenas aquela pessoa que lê como se fosse qualquer livro, mas trazer mesmo a experiência. Eu tenho certeza que você viverá coisas extraordinárias no Senhor. Um outro ponto também que eu quero que você faça para colocar em prática esse devocional é que você comece a falar com o próprio Deus mesmo a respeito se não precisa liberar perdão, ou se você não é aquela pessoa que precisa pedir perdão, dar um passo de fé, uma mudança de atitude, porque são coisas que nós veremos e o próprio Deus verá você realmente tendo uma vida transformada. Então eu vou pedir para você fazer essa oração comigo e vai colocar essa palavra em prática. Amém? Pai, eu quero te render graças, Senhor Jesus, nesse dia. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, porque entenderam na sua vida, Pai, que eles não são cegos e não são surdos quanto à palavra do Senhor. Mas nós cremos que a partir de hoje haverá uma mudança de mentalidade, haverá uma mudança de postura ao qual eles viverão e eles farão obras ainda maiores conforme a tua palavra, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles, Pai, algo extraordinário acontecendo, os olhos espirituais sendo abertos para o novo tempo que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, Pai. Adolescentes fervorosos, Pai, homens e mulheres cheios do teu Espírito, Pai, ao qual nós veremos, Pai, testemunhos fiéis do poder da transformação da tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.